Graça e paz. Amém, irmãos? Amém. Nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, mais este domingo que Ele nos concede para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Nós que aqui estamos com os adultos, com os casais da igreja e também os nossos queridos que ficaram ali nas salas anexas, os adolescentes, jovens e as crianças, que o Senhor mesmo, através do seu Espírito e da sua palavra, derrame da sua edificação sobre a sua igreja. Para nós que aqui estamos, nesta manhã, nós queremos falar um pouco sobre o projeto de Deus para a família. Então, de maneira muito direta, nós queremos apresentar não apenas para todos que se encontram aqui neste templo, mas também para você que está em casa, que porventura esteja acompanhando esta live ou assistindo a este corte de pregação. Nós queremos apresentar as razões, os motivos, as circunstâncias pelas quais nós cremos que, de fato, família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Para isso, eu quero convidar aqueles que podem a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo de número 25. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18 até o verso 25, nós vamos ler então toda esta passagem. É uma passagem curta, pequena, mas no decorrer da nossa homilia, nós vamos aqui então destrinchando um pouco esse texto. Eu creio que nesse texto nós encontramos aqui, de maneira muito clara, muito direta, muito didática, muito simples, muito fácil, este projeto de Deus, que culminou então na família. Está escrito assim: a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os aos homens para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aplica, Senhor, a tua palavra, então, nos nossos corações. Queridos, aqui de maneira muito direta, muito didática, nós vamos encontrar, então, algumas razões, alguns motivos pelos quais nós podemos, de fato, constatar que família é um projeto que nasceu no coração de Deus, e isto desde o princípio. Quando nós falamos desde o princípio, nós não estamos falando desde o haja luz, mas sim desde o princípio, quando o homem ainda era só homem, só o macho que se encontrava ali criado, que Deus criou o homem ali do barro e soprou em suas narinas o seu próprio espírito. Então, é este princípio. Então, muitas outras coisas já tinham sido criadas, já estavam ocorrendo, inclusive o próprio trabalho do homem já era algo muito ali dinâmico, muito natural. Ele cuidava então da criação de Deus e ele estava naquele processo de inclusive nomear toda a criação do Senhor. E aí a primeira coisa que nós apontamos aqui sobre este projeto que estava aqui nascendo no coração de Deus, que culminaria na família de maneira muito natural, a primeira coisa que nós percebemos aqui é o estabelecimento de uma sociedade. Por quê? Porque Deus,
ele constatou que havia o problema da solidão. De maneira muito clara, Deus não criou nenhum dos seres viventes para que vivessem sós, né? Então, foi observado que cada um dos animais, cada um dos seres vivos, eles tinham ali a sua pareia. Só que o homem não. Está escrito no versículo 18, que disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, essa decisão, essa constatação veio do próprio coração de Deus. Foi Deus que olhou para o homem, a criatura que ele fez, o homem ali que não havia uma pareia, diferente dos demais animais, e Deus constatou que este homem, primeiro, estava só e que, segundo, não era bom. Ou seja, se foi uma decisão de Deus, se foi uma constatação de Deus, quem há de dizer que esta não foi uma constatação assertiva? Então, nós podemos concluir que se foi Deus, se tivesse sido eu, ou mesmo o homem, né, Adão, a constatar tal coisa, nós poderíamos até questionar: será que Adão está correto nessa constatação? Será que qualquer outro homem estaria correto? Mas sendo Deus, o próprio Deus olhou e ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então podemos então apontar, irmãos, que sim, esse estabelecimento de uma sociedade, né, de que houvesse um casal, é sim uma ideia assertiva. Deus, ele acertou. Deus não poderia errar nessa sua constatação. Ainda que alguém diga assim: olha, mas é melhor estar só. Quando alguém define que é melhor estar só, certamente este alguém está indo de encontro à opinião do Senhor, não é? Que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então, isso vai de encontro a qualquer constatação nossa de que é melhor estar só e sim, nunca estar com alguém ou com um companheiro ou com alguma companheira. Claro que alguém pode dizer: mas pastor, é melhor estar só do que mal acompanhado. Aí sim, você está falando uma verdade. É muito melhor estar só, não passar pelo casamento, não passar por este tipo de união, se for com qualquer pessoa, né? Então, sendo com alguém que não acrescenta em nada na sua vida, que não tem algumas características que o próprio Deus vai apresentar ainda aqui nesse texto, então certamente é melhor de fato estar só. Nesse sentido, melhor estar só do que estar mal acompanhado. Mas sim, percebemos aqui, em primeiro lugar, que a constatação foi de Deus. Foi Deus quem decidiu, foi Ele quem averiguou, foi Ele quem constatou, foi Ele quem percebeu que o homem estava vivendo na solidão e o homem não foi feito para a solidão. Então, é uma ideia assertiva. A segunda coisa que podemos perceber aqui é a constatação da compatibilidade, né? Ou seja, nada mais completaria o homem. O homem estava só, é verdade. Havia já uma boa parte da criação, senão toda a criação, né? Tudo o mais já havia sido criado ali, né? Então, de fato, a mulher foi o último estágio dessa criação. Então, tudo mais estava criado. Mas, mesmo que houvesse outros seres criados, é constatado que nada mais completaria o homem, porque não havia ali uma compatibilidade, né? Não havia ali, de fato, um equivalente ao homem. Perceba que o versículo 19 e o versículo 20, logo após que Deus constata que o homem está só, perceba que o homem, né, o Senhor Deus, havendo formado a terra, todos os animais, o texto diz do campo, as aves dos céus, então ele trouxe essa criação na presença do homem para ver como o homem chamaria a cada um desses criados, né? Dessas criaturas que foram criadas pelo Senhor. E aí diz o texto que o nome que o homem dava a cada um dos seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus deu esta liberdade ao homem. Deus criou um ser que tinha uma grande juba e Deus não chamou este ser de leão. Ele disse: homem, qual é o nome desse ser? O homem disse leão. E até hoje Deus chama leão de leão, porque o homem deu o nome de leão ao leão. Então isso é muito interessante, porque Deus de fato compartilhou desta autoridade ali com o homem. E aí o versículo 20 diz que deu
nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Perceba que toda a criação passa diante ali do homem. Certamente isso não aconteceu em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, não aconteceu em um único dia. Eu creio que aí conte eras, né, para que o homem finalizasse esse serviço. Depois que passou então toda a criação, Deus ele então constata no versículo 20 que não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então não havia na criação nenhum ser que fosse compatível ao homem. E houve essa constatação. Tem que ser um equivalente ao homem, tem que ser alguém compatível ao homem, porque nada mais vai completar o homem. Não sei se você já ouviu a expressão de algumas pessoas que dizem assim: eu sou casado, mas eu sou casado com a minha profissão. Eu sou casado, mas eu sou casado com o meu trabalho. Eu sou casado, mas eu sou casado com o meu dinheiro. Não, assim, essas coisas não são compatíveis a você. Só existe algo que é compatível ao homem, que no caso do homem é a mulher, que é o seu equivalente compatível diferente, né? É a mulher. E a própria mulher, o seu equivalente compatível diferente é o homem. Embora sejamos diferentes um do outro, nós somos opostos, mas nós somos compatíveis, nós nos encaixamos, né? Então, o homem e a mulher, e mais uma vez aqui, quem constata isso é Deus. Não apenas Deus constata isso, como nós vamos ver também, é Deus quem cria isto. Mas antes mesmo de ir para esse segundo ponto, vamos falar aqui um pouco sobre essa questão dessa afirmação de Deus, né? Ele afirma isso 2 vezes. No versículo 18, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. No versículo 20, depois de observar toda a criação e ver que ali não havia um equivalente ao homem, Deus também constata que não se achava, ele repete, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Essas 2 palavras, né, que estão aí imbuídas na mulher desde a criação. Auxiliadora, então a ideia de auxílio, e a ideia também de idoneidade, né? A ideia de ser uma mulher ali que fosse idônea. Nós precisamos entender melhor o significado dessas 2 palavras, né? Primeiro, a palavra auxiliadora. De maneira alguma aqui se refere ao que nós poderíamos pensar numa questão inferior. Quando Deus diz que faria ao homem uma auxiliadora, Deus não estava dizendo que iria criar alguém que fosse inferior ali ao homem, né? De maneira alguma. Deus não estava dizendo que seria inferior, mas sim, Deus estava apontando ali, de acordo com a palavra original, que seria alguém que iria dar o suporte essencial ao homem, numa ideia de completar o homem naquilo que lhe faltava. Este é o sentido da palavra auxiliadora. Para você ter uma ideia, quando o texto bíblico, em várias passagens, se refere a maneira como Deus age na vida do homem, usa a mesma palavra, que Deus também, ele auxilia o homem. Quer ver só? Aquele texto tão conhecido por todos nós. Salmo 121, versículo 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa palavra socorro, atribuída a Deus, é a mesma palavra usada aqui por Deus no livro do Gênesis, quando ele se refere à mulher. Ele poderia muito bem, o tradutor, ter traduzido aqui, far-lhe-ei uma socorrista, alguém que lhe socorra. É a mesma palavra que foi usada ali a Deus. Não significa que Deus é inferior ao homem, significa que Deus ali no Salmo 121, ele nos socorre naquilo que nos falta. E é disto que Deus está falando aqui, quando ele usa a palavra auxiliadora. Quando ele usa a palavra idônea, ele está falando de alguém que seja equivalente, de alguém que seja compatível, de alguém que esteja à altura ao homem. Então, nós poderíamos muito bem traduzir, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, simplesmente pela frase, eu far-lhe-ei uma parceira que o complemente perfeitamente, né? Então, não é alguém que está abaixo de, que é subjugado de, não é alguém que simplesmente ali é um capacho do homem, de maneira alguma. No texto sagrado, nós vamos encontrar, inclusive, aqui o relato de uma nação, né, Israel, né, ali os judeus, que eles são muito machistas
em muitos momentos da história bíblica, mas nenhum desses atos machistas se tornam doutrina para a igreja. Deus mesmo, embora a nação de Israel seja machista e coloque a mulher em um papel que não é dela, em uma submissão que é de capacho, Deus mesmo nunca fez tal coisa, em especial na figura do Senhor Jesus Cristo, considerando como a mulher atuou no ministério do próprio Cristo, né? E ainda, olhando para o texto sagrado, se você for lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2, você vai ver ali, por exemplo, né, que está escrito, Gênesis 5, 1 e 2, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aí o versículo 2, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou os dois pelo nome de Adão, que significa primeiro homem. Para Deus não havia diferença. Quando ele criou o homem e ele criou a mulher, ele olhou os dois, o casal, e ele disse, olha, é Adão. Porque os dois são o primeiro homem, para Deus não há distinção. Quem colocou o nome de Eva, Eva, foi Adão, não foi Deus. Ok, irmãos? Então, primeiro, segundo, né, essa constatação da compatibilidade. Então, a mulher é o equivalente compatível diferente do homem, e o homem é o equivalente compatível diferente da mulher. Para o homem, tinha que ser a mulher, para a mulher, tinha que ser o homem, e mais uma vez, esta resolução assertiva foi do Senhor. Em terceiro lugar, foi também uma ação direta de Deus, né? O versículo 21 e também o versículo de número 22, ainda no versículo 18. No versículo 18, nós vamos encontrar ali a ação direta do Senhor. Porque quando ele aponta que deveria ser uma auxiliadora idônea, a primeira palavra que tem é far-lhe-ei, né? Deus iria fazer. Então é uma ação direta de Deus. Deus é quem iria fazer a mulher. O homem ele já havia feito e agora ele faria a mulher. No versículo 21, ele vai então usar o mesmo sentido, né? A mesma tônica. Ele está escrito no versículo 21. Então, o Senhor Deus fez. Foi Deus quem fez. No meio do versículo 21 vai dizer que ele, Deus, tomou uma das suas costelas, e ele foi quem fechou. No versículo 21, diz que a costela que o Senhor Deus tomara, foi Deus que tomara a costela, Deus transformou-a numa mulher, e foi Deus quem a trouxe na presença ali de Adão. Então aqui fica comprovado que foi uma ação direta de Deus. Então começamos aí já a compreender, por meio desse texto tão simples, tão direto, que esse projeto de Deus chamado família, primeiro foi Deus quem estabeleceu essa sociedade, a decisão foi do Senhor. Segundo, ele constata que em meio a tudo que ele tinha criado, não havia nada compatível ao homem. Então ele diz, eu vou fazer uma mulher que seja auxiliadora, que seja idônea, então o equivalente compatível diferente ao homem. E em terceiro lugar, foi uma ação direta de Deus. Foi Deus quem literalmente botou a mão na massa, né? Ele foi quem, de fato, quando ele cria todos os animais, todos os seres, quando ele cria todas as coisas, ele cria pela palavra, ele cria pelo poder da sua palavra, o verbo, né? Que se fez carne, o Logos de Deus, a palavra de Deus. Ele dá a ordem e as coisas começam a se criar. Haja luz e houve luz. Quando ele cria o homem, ele faz do barro. Ele põe a mão no barro como um verdadeiro oleiro, ele sopra ali do fôlego de vida nas suas narinas. Quando ele cria a mulher, ele tira a costela do homem. Então ele bota a mão na massa. Foi uma ação direta de Deus. Em quarto lugar, os dois para Deus, já falamos um pouco sobre isso, são iguais aos seus olhos, né? São iguais aos olhos de Deus. Deus, ele poderia ter feito, inclusive, a mulher de uma outra porção de barro. Ele poderia dizer, eu vou fazer então uma auxiliadora que seja idônea ao homem, e ele poderia pegar uma outra porção de barro. Muito bem, como ele fez ali o homem, ele pega uma outra porção de barro e poderia então modelar ali uma mulher, mas Deus não faz isso de maneira direta. Deus tira da mesma porção, porque a primeira porção de barro era o homem, ele vai na mesma porção e ele faz com que o homem caia num sono profundo, e ele então tira ali uma costela do homem. Ele usou da mesma porção. Por isso que nós
falamos, né? Lá em Gênesis capítulo 5, Deus, ele criou homem e mulher, e aos dois ele chamou de Adão. Para Deus não há distinção, para Deus, homem e mulheres são iguais. Na caminhada, obviamente, a mulher, ela é mais frágil, deve ser cuidada pelo homem. Há algumas diferenças entre nós, lembre-se que eu sempre falei, equivalente, compatível, diferente. Então, há uma diferença, a mulher tem algumas diferenças no seu próprio organismo, no seu corpo, que é totalmente diferente do homem, né? A genitália é diferente, tem a questão do útero e tantas outras coisas. O homem vai ter a próstata. Então, tem tantas coisas imbuídas aí, mas não significa que aos olhos de Deus haja uma diferença de homem para mulher. Então, há de ser ter cuidado com essa mensagem que se apregoa por aí afora, que toda a igreja cristã evangélica coloca um peso sobre a mulher. Não, pelo menos aqui nesta igreja, como eu acredito em todas as igrejas saudáveis que seguem a palavra do Senhor, a mulher tem sim o seu devido lugar na igreja e não é muito diferente do lugar do homem, porque aos olhos de Deus todos nós somos iguais. O machismo é algo terrível, né, que tem que ser totalmente abolido, assim como também esse feminismo tão atuante. Mas ao pé da palavra, obviamente, nós sempre vamos defender o direito da mulher, que aí sim, a mulher, ela é sim muito perseguida, ela sofre muito, e muito mais do que o homem, em muitos aspectos, e isso sim, nós defendemos o direito da mulher, inclusive o direito de ir e vir, o direito de trabalhar, o direito de tantas outras coisas, porque aos olhos de Deus, homem e mulher são iguais. Em quinto lugar, neste projeto de Deus para a família, vem então a conclusão lógica e aceitável, né, pela lógica. Então, aqui, para aqueles que acreditam na palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática, nós já vimos de maneira muito direta, em poucos versículos, que primeiro, foi uma decisão de Deus, ele foi quem estabeleceu esta sociedade. Segundo, foi uma constatação de compatibilidade, então nada mais completaria o homem, senão o seu equivalente compatível diferente e vice-versa. Terceiro, foi uma ação direta de Deus, foi Deus quem pôs ali a mão na massa. Quarto, são iguais aos olhos de Deus, né? Então não haveria diferença entre homem e mulher, os dois foram feitos do mesmo barro. Então, em quinto lugar, veio a conclusão lógica e aceitável. Primeiro, essa conclusão lógica e aceitável, por essas 4 razões que nós apresentamos até aqui, foi corroborado pelo escritor do Gênesis, porque está escrito no versículo de número, deixa eu ver aqui, 23, o escritor que escreveu o livro do Gênesis, ele conclui, disse o homem, diante de tudo o que aconteceu, disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí o 24, o escritor, não é, ele declara, por isso, por essa declaração do homem, por tudo que nós vimos até aqui, desde o versículo 18, por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o escritor do Gênesis, ele conclui, ele corrobora com tudo que ele ouvira até então, com tudo que foi revelado a ele pelo Espírito Santo. Ora, ele pensou, se foi decisão de Deus, se Deus viu que não havia um compatível ao homem, se ele mesmo foi quem agiu, se ele mesmo foi quem pôs a mão na massa, ele concluiu, então é por isso que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, né? Então aí de fato há família. Então houve essa conclusão lógica e aceitável, não apenas do escritor, mas também confirmado ali por Jesus, lá em Mateus capítulo 19, e aí visto, né, quase 5.000 anos depois, em Mateus 19, versículo 4 e versículo 5, Jesus Cristo, ele disse, né, quando ele estava tratando ali da questão da família, em especial da questão do divórcio, Jesus Cristo, ele fala, então respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então, Jesus Cristo
quando ele fala desde o princípio, ele está se referindo ao Gênesis. Porque para o homem judeu, o livro do Gênesis não tem o nome de Gênesis. O livro do Gênesis é a primeira frase do livro. O Pentateuco em si, os 5 primeiros livros da Bíblia, para o judeu, o nome é a primeira frase de cada livro, entendeu? O Êxodo, ele tem o nome da primeira frase para o judeu. Então, o nome do livro do Gênesis para o judeu, quando ele vai lá, vamos abrir aqui, vamos abrir no Gênesis, vamos abrir, claro, em hebraico, né? Vamos abrir aqui no livro que se chama No Princípio. No princípio. Então, quando Cristo diz, desde o princípio, é uma referência ao primeiro livro. Você não tem lido, perceba, não é que você tem sabido, você não tem lido que o Criador, desde o princípio, no nosso primeiro livro, ele fez homem e mulher, aí ele fala, e que ele disse, por esta causa, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus, ele faz uma referência a Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Então, a conclusão é lógica e aceitável. E aí, como eu também, diante de tudo que é colocado aqui, eu também concluo de maneira lógica e aceito que, de fato, família é um projeto de Deus. E aí vem o sexto e penúltimo aqui, que eu quero dizer fator, né? E para mim é o fator definitivo, que quando Deus, então, ele constata todas essas coisas, e ele chega ali na constatação do próprio homem, né, do próprio Jesus, confirmando tudo isso, Deus, então, ele apresentou aqui também um fator definitivo, que é o fator do inseparável, né? Então, não poderia ser separado. Quando o texto diz, no versículo 24, que segundo o livro do Gênesis, é uma conclusão do escritor, mas é uma conclusão inspirada pelo Espírito Santo, Jesus deixa bem claro, foi o Criador, foi o próprio Deus que definiu que o homem deixaria pai e mãe, se uniria à sua mulher, e os dois se tornariam uma só carne. Se tornando uma só carne, então seriam inseparáveis, e esse seria um fator definitivo, né? Definitivo. Paulo também, ele vai corroborar com essa ideia muitos anos mais na frente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, Paulo ele vai dizer, ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E, obviamente, que nós entendemos aqui que é vice-versa. A mulher não se separe do marido, como também o homem não deve se separar da mulher, porque os dois são uma só carne. E Paulo deixa bem claro, não sou eu que estou dizendo isso, mas é o Senhor que nos ensina isso. Certamente, Paulo também fazendo uma referência ao texto de Mateus 19, nas palavras de Jesus, e ao texto também ali do Gênesis. Há pelo menos 3 exceções, tá bom? Então, nós queremos deixar isso muito claro, porque talvez algumas pessoas estejam, inclusive, questionando isso. Mas, pastor, é inseparável? Não pode separar, então, um casal porque os dois são uma só carne? Significa, então, que eu tenho que suportar tudo? Não. Para toda regra, há exceções. Para esta, que é tão importante, essa regra de não se separar, para esta existem 3 exceções. A primeira delas é a mais lógica, é a regra da viuvez, né? Se nós ficamos viúvos, 1 Coríntios, capítulo 7, 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ele está falando aqui para a igreja, não é? Para a igreja, case só no Senhor, procure alguém que pense como você acerca desse Deus. Procure alguém que sirva a Deus como você serve, porque o jugo desigual não vai ser tão legal, não vai dar tão certo. Então, eu sou casado com Jane, nós fizemos votos um ao outro há muitos anos atrás, assim como você que é casado também, e a gente prometeu que estaríamos juntos, até quando? Até que esqueceram, foi? Não é possível. Ou esqueceram ou cochilaram agora. Não é possível, irmãos. Até que a morte os separe. Então, eu morro, aquilo que era uma só carne finaliza.
Jane, ela está liberada, enquanto viúva, ela está livre para casar com outra pessoa, e Paulo direciona, sendo uma crente, que seja no Senhor. Então, a viuvez, claro, é uma exceção. Tá, eu estou viúvo, mas eu prometi, nunca vou arrumar mais ninguém, não é? Nem prometa isso, porque muitas pessoas que prometem isso acabam não cumprindo, porque a vida, irmãos, passa, né? A vida passa, então por mais que você ame alguém com muita sinceridade, e acredito que você ame, mas aí muitos, quando se separam, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, se envolve com outra pessoa, não significa que não amava aquela pessoa que faleceu, né? Então é a vida que continua, né? Então a viuvez é a primeira exceção. Qual é a segunda exceção? É a imoralidade sexual, não é? Não é apenas a traição sexual, o adultério, é a imoralidade sexual. Mateus 19, o mesmo texto lá de Jesus, que ele está tratando do divórcio, ele deixa bem claro, não pode, ele diz, não pode se separar, porque você ouviu o que foi que Deus disse, né? O Criador disse desde o princípio, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Cristo deixa bem claro, não pode, mas ele mesmo apresenta esta exceção da imoralidade sexual. Mateus 19, 8 e 9. Respondeu-lhes Jesus, né? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, ou seja, se divorciar dela, e era um ato muito machista. No Antigo Testamento, Israel forçou Moisés, Moisés ficou contra a parede, e aí Moisés diz, tá bom, pode se divorciar. Mas era só o homem, era só o homem. Olha, é óbvio que isso não fazia plano de Deus, mas a Bíblia é o texto mais sincero que existe, porque Deus, ele não tapa o erro do seu povo. Mas isso não era doutrina. Jesus Cristo deixa bem claro, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés, aos homens, não é a mulher, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, este não era o plano de Deus. Versículo 9, aí Jesus Cristo, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete, então, adultério. Ou seja, não sendo por relações sexuais ilícitas. Cristo aqui, ele levanta esse parâmetro, havendo imoralidade sexual, e aí leia-se, adultério, traição. Hoje, a traição tem muitas vertentes, né? Antigamente, para você trair alguém, você teria que se envolver com uma pessoa fisicamente, presencialmente, e ir para algum determinado lugar e, né, fazer o que deveria fazer só com a esposa ou com o marido. Hoje, por meio de um clique, você já se envolve sexualmente com pessoas. Por meio de um clique, por meio de um celular, por meio de uma rede social, por meio de um Instagram. Para você, isso é suficiente como uma traição? Para mim é. Para mim é. A pureza sexual em todos os âmbitos tem que ser mantido. Para mim é. Para mim é nesse sentido. Para mim, inclusive, pensando em intimidade, se há atos de violência no casamento, se uma mulher, ela está sendo violentada no casamento, e eu digo aqui mulher, porque de fato a mulher é quem mais sofre a violência doméstica, o homem pode até sofrer, mas a mulher muito mais, ela não é de forma alguma obrigada a permanecer neste casamento. Eu sei, você já ouviu histórias de pessoas, e eu sei que também isso é uma estatística, a maioria das mulheres que sofrem feminicídio, comprovadamente, são mulheres que fazem parte de igrejas evangélicas. Comprovadamente, isso não é estatística nossa, é uma estatística dos próprios órgãos de defesa à mulher. São mulheres que apanham dos maridos, vão para os seus líderes, pastores cristãos, e esses líderes dizem assim, suporte, ore, você não pode se separar dele, né? Porque a Bíblia diz que você não pode separar, você tem que aguentar, Deus é contigo, irmã. A mulher volta para casa e muitas vezes é morta, sofre feminicídio. Para mim, um líder deste,
ele vai ter que dar conta, sim, dessa situação diante do Senhor, porque isso não tem cabimento de maneira alguma. Para mim, já houve aí um ato de traição, quando um homem dá um empurrão numa mulher, ele grita com ela, e aos níveis, né? Começa com um grito, um empurrão, para mim ali já é um ato de traição. Já é um ato de traição. Então, jamais eu ou esta igreja, como tantas outras igrejas, não somos únicos, há muitas outras igrejas que usam do bom senso, da lógica, aconselhariam uma mulher a permanecer em um lar ou diante de alguém que ela sofra violência. Ao contrário, a igreja tem que sim apoiar e perguntar para uma pessoa dessa se ela tem para onde ir, para onde correr, para onde se esconder, inclusive direcionar, se assim o for, para buscar os órgãos competentes para cuidar, então, desta situação. Mas aí duas exceções, viuvez e a imoralidade sexual. E qual é a terceira exceção? Por abandono. Por abandono, né? 1 Coríntios 7,15, está escrito: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. Aqui o contexto, Paulo está tratando daquele casal que não é crente, o casal não é crente, aí a esposa se converte, aí a pergunta é: Paulo, essa mulher que se converteu, o marido não é crente, ela deve se separar do marido descrente? Paulo diz: não, não deve se apartar dele. Até porque a mulher crente, ela acaba santificando o seu lar, o seu marido e os seus filhos. Santificando, não é salvando, viu? A ideia de santificação aqui é o seguinte: através dela, o evangelho está entrando no lar. Pode ser que os filhos e o marido descrente venham a se converter. Não é uma garantia. Mas ela já veio casada para a igreja e, convertendo-se, o marido permaneceu descrente, ok, me separo dele. Paulo diz: não. Agora, se ele disser assim: eu não quero mais ficar com você não, abandona ela, aí Paulo diz: aí também você não faça nada, fique tranquila, você não fica preso a ele, inclusive você pode, contrair, então, novas núpcias. É a exceção. São 3 exceções. É um fator definitivo, uma vez casado, casado para sempre, mas existem aí algumas reticências. Tem a viuvez, a imoralidade sexual e por abandono. E aí, em sétimo e último lugar, vem então, depois de tudo isto, o grande diferencial, que eu quero chamar do diferencial motivador, não é? E qual é esse diferencial motivador? É a intimidade. Então, diante de tudo isto que nós aqui constatamos, à luz da palavra, né? Primeiro, Deus é quem decide, foi Ele quem teve a ideia, foi Ele quem estabeleceu a sociedade. Se foi Deus, não sei você, mas eu prefiro dizer que Ele está certo, que Ele sabe o que faz, Deus sabe o que faz. Segundo, vem a constatação da compatibilidade. Teria que ser a mulher para o homem para a mulher, nenhum outro ser vai completar, nem o homem nem a mulher. Em terceiro lugar, foi uma ação direta de Deus. Ele mesmo pôs a mão na massa, foi Ele quem fez, foi Ele quem tomou, foi Ele quem transformou, foi Ele quem criou. Ele pôs a mão na massa. Quarto, são iguais aos olhos de Deus, homem e mulher, não há diferença para Ele, não existe essa ideia. Eu vou corrigir. Pode até existir esta ideia na cabeça de alguns, e até mesmo em algumas igrejas que você já conheceu. Sinto muito se você conheceu essas ideias, essas igrejas. Porque existe sim essa ideia da mulher ser capacho, da mulher estar abaixo. Submissão, abaixo. Quando lá em Efésios capítulo 5, não só a mulher é direcionada para suportar, não é? Ser submissa ao homem, mas lá o texto diz: suportai-vos uns aos outros. Há um versículo muito mais importante ali em Efésios 5, que inclusive a gente vai falar dele, do que este da mulher ser submissa, do homem amar a mulher, que são importantíssimos, mas tem um significado muito mais abrangente. Mas há um versículo que complementa de maneira perfeita tudo isso, que conclui de maneira perfeita. Então, essas igrejas que falam isso, sinto muito, se foram estas igrejas que você conheceu, mas a nossa ideia, pela palavra, é uma mulher que é auxiliadora, que ela é idônea,
que ela complementa, que ela me completa na minha fraqueza. Não significa que minha esposa, sendo minha auxiliar idônea, não significa que ela está abaixo de mim. Significa, sim, que ela me completa naquilo que eu sou falho. Ela me complementa, ela é o meu auxílio, ela é o meu socorro, assim como o meu Deus também o é. E Deus não é inferior a mim, longe disso, Deus não é inferior a mim. Quando Ele diz, eu socorro você, eleva os seus olhos para os montes, Ele diz, eu vou lhe auxiliar também. Ele não é inferior a mim, Ele me complementa naquilo que eu sou falho. Então, os dois são iguais aos olhos de Deus. E aí veio a conclusão lógica, né? O homem concluiu, e de fato é osso dos meus ossos. O escritor concluiu, por isso deixa o homem pai e mãe, e o próprio Jesus também confirmou, lá em Mateus 19. Aí vem o fator definitivo, são inseparáveis, e alguém pode dizer, mas ainda assim é difícil. Aí vem o arremate, é o sétimo ponto, que é o grande diferencial motivador. E qual é o grande diferencial motivador? A intimidade, que só existe do homem para com a sua mulher casada, e da mulher para com o seu marido, o seu homem casado, né? Versículo 25 está escrito, e eu não sei como está na sua versão, na minha tem assim, ora, é assim na sua que está? Algumas podem ser, portanto, né? Portanto, mas na minha versão tem, versículo 25, ora, ou seja, é lógico, por isso, né? É uma lógica, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam, ou seja, denota aqui um pensamento lógico, é o agente motivador. Quando eu me uni a uma mulher, no caso minha esposa Jane, e ela se uniu a mim, né? Então nós nos casamos, a gente passou a viver algo que a gente não vive com nenhuma outra pessoa, ainda que sejam nossos compatíveis também, ainda que sejam nossos equivalentes, porque eu conheço várias mulheres, Jane conhece vários homens, mas intimidade mesmo, de ficar nu, um na frente do outro, só eu e ela, isso é guardado para mim e ela. Esse agente motivador, que é um agente bom, gostoso, saudável, que de acordo com o livro de Cantares, deve ser usado, vou usar essa expressão, mas não acontece, até abusar, porque não abusa, não abusa. Não é? Até abusar, mas não abusa. Esse agente motivador da intimidade, tanto que o Escritor colocou, ora, um ao outro, olha só, os dois, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Tanto que, quando o homem cai em pecado, qual é a primeira coisa que eles percebem em pecado? Que estão nus. Olha o que o pecado faz, o pecado deturpa até aquilo que é santo, até aquilo que deveria ser imaculado, essa intimidade que existe entre o homem e a mulher. Então, a ideia central, finalizando aqui, é que Deus, Ele estabeleceu um padrão para a família, Deus estabeleceu um padrão para o lar. E fora desse padrão, o que vai ocorrer? O que nós iremos encontrar? Apenas desordem. No padrão de Deus há uma ordem, perceba, Gênesis 2, 18 a 25, há uma ordem. Esta ordem, inclusive, ela é repetida em outros textos, a exemplo de Efésios capítulo 5. A gente vai encontrar esse padrão também lá, há uma ordem. Fora deste padrão, deste projeto que nasceu no coração de Deus, há uma desordem. Então, 3 afirmativas que eu quero trazer para você aqui nesta manhã, para você que se encontra aqui neste templo, mas em especial para você que está acompanhando esta mensagem, e em especial, mais ainda, para você que está acompanhando até aqui e que ainda não é um crente em Cristo Jesus, e que tinha assim, muitas dúvidas acerca desta ideia de que família é um projeto de Deus. 3 afirmativas. Primeira delas, a família, ela é uma instituição criada por Deus, sem sombra de dúvida. Foi Deus quem criou, foi Ele quem decidiu, foi Ele. Quando Ele viu que o homem estava só, a conclusão foi de Deus, não é bom que o homem esteja só. Todos os outros seres vivos tinham ali o seu devido equivalente, só o homem que não tinha. Então, essa instituição, a família, essa sociedade foi criada por Deus. E se foi criada por Deus, eu ouso dizer que é uma bênção. A segunda afirmativa é que cada membro dessa sociedade tem um papel definido pelo próprio Deus.
né? E, obviamente, eu poderia aqui apresentar esse papel que é definido por cada um nessa sociedade de maneiras diferenciadas. A lista poderia ficar longa. E, de maneira alguma, nessa lista, pelo que eu compreendo, pelo que eu entendo, vai constar nessa lista, por exemplo, que o homem trabalha para colocar comida sobre a mesa e a mulher, ela apenas fica no lar. De maneira alguma. Minha esposa mesmo, ela trabalha no lar? Trabalha. Ela limpa a casa? Limpa. Ela lava prato? Lava. Ela cozinha? Tenta, mas faz, tá certo? Mas, do outro lado, eu também lavo, eu também passo, eu também cozinho e cozinho. Eu não tento, né, Jane? Eu cozinho, eu lavo, eu passo, faço tudo. Eu trabalho aqui na igreja, Janai trabalha também numa empresa. Então, mas, em meio a tudo isto, nós temos uma consciência. Eu tenho essa consciência de que, em alguns aspectos, ela é mais frágil do que eu, por causa do seu próprio organismo. Em outros, ela é muito mais forte do que eu, e nós nos ali completamos. Nós somos equivalentes um ao um. E é isso. Então, eu poderia apresentar aqui uma lista imensa, mas eu não vou apresentar esta lista, eu vou resumir em apenas um versículo que define bem qual é o papel de cada um, né, do homem e da mulher, nessa sociedade, nessa família, que foi definida pelo próprio Deus. E aí sim, lembra que eu falei, Efésios capítulo 5, que fala da submissão da mulher, e que fala do amor do homem, né? E ali tem um versículo que pouco se fala sobre ele. Se fala muito sobre o versículo da submissão, se discute o que é isso, o que é aquilo outro. Se fala muito do versículo do amor, que o homem tem que dar a vida pela mulher, assim como Cristo deu a vida pela igreja. E se esquece um pouco deste versículo, em especial de uma palavrinha, Efésios 5:33. Não obstante vós, veja só, qual é o papel definido por Deus para o homem e para a mulher nessa sociedade. Não obstante vós, cada um de per si, ou seja, cada um, meu filho, faça a sua parte. Cada um, homem e mulher, cada um faça a sua parte. Também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Para mim, o segredo aqui é a palavra respeito. Esse respeito, principalmente o respeito mútuo. É dito que o homem deve amar a esposa como a si mesmo, e é dito que a esposa respeita ao seu marido. Para mim, queridos, quando um homem ama a sua esposa como a si mesmo, para mim é o maior ato de respeito que existe, e inclusive é um ato multiplicador. Quando é que nós homens vamos entender isso? Que é um ato multiplicador. Perceba que Paulo, ele nem precisa dizer que a mulher ame o seu marido, porque a mulher é um agente multiplicador. Desde o seu organismo. Desde o seu organismo. É natural da mulher. A mulher, por exemplo, é ela quem multiplica a humanidade. É ela quem gera um filho. Até nas suas emoções, a mulher também é multiplicadora. Se um homem, ele trata mal uma mulher, ele é ranzinza com a mulher, ele fica ali cutucando a mulher, certamente este homem vai receber o mesmo. E por muitas vezes nem é na mesma medida. Se o homem é o gotejar contínuo, se o homem é aquele que apenas pesa a mão, certamente ele vai receber isso de volta. Agora, se o homem ama a sua esposa como a si mesmo, a mulher, ela é um agente multiplicador. Ela vai multiplicar este amor também. E aí, como diz o texto, a esposa respeita ao marido. Perceba que Paulo não coloca, seja submissa ao seu marido. Ele repete o amor ao homem. Mas a mulher vai respeitar o marido se certamente este homem tomar esta dianteira e amar a sua esposa como a si mesmo. Respeito. Respeito. Se alguém me pergunta, qual é o senhor resumiria como, pastor? O papel do homem e da mulher no casamento. Qual é o papel definido? O senhor definiria em quê? Em que parágrafo? Em que texto? Eu diria, eu não preciso de um parágrafo, eu não preciso de um texto, eu preciso de uma palavra só. Respeito. Respeito. Se perder o respeito, eu ouso dizer, se perderá todas as coisas. Perceba,
quando há traição, quando há tristeza, quando há lágrima, quando há choro no casamento. Os motivos podem ser muitos, né? As razões, etc. e tal, mas ao fim de tudo, apertando, houve falta de quê? Respeito. Quando eu respeito a minha esposa, eu sei exatamente como entrar e sair de um lugar. Quando eu respeito a minha esposa, a minha vista pode até ser posta em algo que não deveria estar, mas por respeito eu viro a minha face. Quando eu respeito a minha esposa, eu tomo cuidado com as minhas palavras, eu tomo cuidado com o tom. Muitas vezes nós nos enganamos, mas eu falei o que é certo. A questão não é o que você fala, a questão é o tom. O tom. O tom pode naufragar todas as coisas, afundar todo o mais, botar tudo a perder o tom. E isso é falta de respeito. Então, o respeito, havendo respeito para mim, se você respeitar esta mulher, se você respeitar esta companheira que está do seu lado, eu creio piamente que você vai receber respeito de volta. Porque a mulher, ela é assim. Em especial, as mulheres que já foram inundadas pelo doce Espírito Santo do Senhor. Então, a família é uma instituição criada por Deus, cada membro tem um papel definido por Deus. Eu resumo isso no respeito. E, em último lugar, a decisão de servir ao Senhor transforma toda a casa. Porque, se você bem prestou atenção, até aqui nós falamos só do marido e da mulher. Não falamos dos filhos, né? A família, em muitas famílias, a minha família é formada só por mim e Jane. Nós não temos filhos. Mas há famílias que têm filhos. Então, a família é um todo, né? Então, tem um casal e tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, dependendo da família qual seja. Mas e os filhos? Porque, por exemplo, nesse momento, pode estar me acompanhando, ou acompanhando esse sermão, algum casal descrente, que não seja crente, e o marido e mulher, eles vivem bem, eles se respeitam, não é? Eles, de fato, se amam, e eles estão assim, caramba, eu entendi tudo o que esse pastor disse, mas o nosso problema são os nossos filhos. É um casal descrente que, inclusive, está procurando ouvir um sermão sobre família, porque quer a solução para atos de rebeldia dos seus filhos. Não sabem mais o que fazer, estão pondo a mão na cabeça, já tentaram tudo, já viram que não adianta brigar, discutir, e os filhos, que eles amam tanto, cada dia que se passa, estão rumo a uma derrocada. Então, essa palavra é para você, porque eu digo para ti nessa manhã, essa terceira afirmativa, a decisão de servir ao Senhor, transforma, não é só a vida do seu marido, não é a sua vida da sua esposa, porque vocês vivem bem, mas é de toda a sua casa, dos seus filhos. Salmo 128, olha o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aqui uma referência ao homem, ao marido, no contexto. Bem-aventurado, ou seja, feliz de verdade, aquele homem, aquele marido, esposo, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. E aí, e o restante da casa? Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Está vendo? Qual o segredo, marido? Você que ainda não é um crente, qual o segredo? Seja feliz de verdade. Como? Temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos. Temer ao Senhor é reconhecer que Ele é o único Deus da sua vida. Seguir os seus caminhos é seguir a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E aí o versículo 4 ainda diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Versículos 5 e 6, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos dos teus filhos. Por isso que eu digo, a decisão de servir ao Senhor transforma toda a tua casa. Por isso, se você está desesperado, se você está entristecido, se você está com medo, se você e sua esposa neste momento não sabem o que fazer, os filhos estão vivendo um ato de rebeldia, vem para Jesus, entrega
o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Há um homem na palavra de Deus, um carcereiro, que lá em Atos capítulo 16, ele ouviu uma promessa tremenda ali do apóstolo Paulo, né? E a promessa foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu oro ao Senhor, eu clamo a Deus para que esta promessa recaia sobre a sua vida nesta manhã. Foi uma promessa específica para um homem, mas eu clamo para que Deus a torne em realidade para você nesta manhã, em que você, crendo no Senhor Jesus, seja salvo sim, você e sua casa. Mas precisa começar por você, precisa começar por alguém, precisa começar por você, casal, marido e esposa, ou se o marido não quiser, começa por você, esposa. Se a esposa não quiser, começa por você, marido. Venha, teme a Deus, segue os teus caminhos, entrega tua vida ao Senhor e o mais Ele fará. E aí sim, você viverá este projeto maravilhoso, perfeito, criado pelo próprio Deus, que é a família. Mas não uma família qualquer, mas a família de Deus, a família que permeou os sonhos do Senhor. E ele estava certo. Ele mesmo disse: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, e é pensamentos de paz. Confie no projeto de Deus. Viva família como está na sua palavra. Que Ele nos abençoe.